Olá! Você já ouviu falar em holding patrimonial? Tenho certeza que você já deve ter ouvido esse termo, mas talvez ainda não esteja bem claro para você o que ele significa. Meu nome é Anne Ruppel, eu sou sócia do Schneider Stark Ruppel Advogados e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que é esse tipo de empresa. Eu gostaria de começar esse vídeo explicando para você de onde vem o termo holding. Holding é uma palavra que deriva do verbo hold em inglês, que significa manter, segurar, controlar. No mundo corporativo é utilizado para falar das empresas que detêm o controle de outras empresas. Então, uma holding é uma empresa cuja atividade é controlar outras empresas. Sendo assim, o que consta lá no objeto social dela é a participação societária em outras empresas. Existem também as holding mistas, que são empresas que têm no seu objeto social a atividade de participação societária de outras empresas, mas também desenvolvem alguma outra operação, né? Também exploram alguma outra atividade, como por exemplo a atividade imobiliária ou eventualmente uma prestação de serviço ou até a construção civil. E também temos as holdings patrimoniais, que são objeto do vídeo de hoje. A holding patrimonial é uma empresa que tem como objeto administrar o patrimônio de um grupo de pessoas, geralmente de famílias, né? Isso então implica dizer que a partir do momento que que um grupo de pessoas decide constituir uma holding patrimonial, os bens de sua titularidade passam a integralizar o capital social da pessoa jurídica. Ou seja, a gente está transmutando aqui do direito da família para o direito societário, né? Então, os bens deixam de constar no patrimônio das pessoas físicas e passam a constar no patrimônio da pessoa jurídica, no ativo da pessoa jurídica. Você pode se perguntar, por qual motivo, o que leva uma pessoa a tirar um bem do seu patrimônio e passar esse bem para o ativo de uma pessoa jurídica? Em geral, a intenção das pessoas que optam por constituir uma holding patrimonial é a de manter o controle e a proteção dos bens da família. E tem como consequência imediata a facilitação de um processo sucessório. A utilização de uma holding patrimonial como meio de planejamento sucessório permite que os herdeiros tornem-se sócios da administradora de bens, ao invés de que partilhem em comunhão a titularidade de um bem imóvel, né? Isso facilita bastante os trâmites sucessórios, garante, né? Dá uma maior garantia de que aquele patrimônio não será lapidado, né? Além da vantagem operacional e administrativa da manutenção dos bens sob o guarda-chuva de uma pessoa jurídica e também da facilitação do planejamento sucessório, existe o reflexo tributário que muitas vezes acaba sendo bastante vantajoso. Então, falando agora da constituição da holding patrimonial. Quando da constituição da holding patrimonial, na qual os sócios integralizam o capital social com os seus bens imóveis, haverá a incidência do imposto chamado ITBI. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o ITBI, você pode acessar o nosso blog, que tem lá um artigo sobre todos os tributos municipais. Você vai entender bem como funciona o ITBI. O ITBI é um imposto que incide na transferência de titularidade de bens imóveis. Então, se um sócio vai integralizar o capital social com um imóvel de sua titularidade, ele vai pagar o ITBI. É verdade que em empresas em geral tem um benefício fiscal de não tributação, não sujeição ao ITBI quando da integralização do capital social com bens imóveis. Porém, esse benefício ele é restrito a empresas que não têm como atividade preponderante a atividade imobiliária. Levando em consideração que a administradora de bens, né, muito provavelmente vai ter como receita operacional valores decorrentes da atividade imobiliária, essa isenção acaba não se aplicando. Como é que funciona para você saber se essa isenção aplica para a sua empresa ou não? A lei fala em atividade preponderante. Por atividade preponderante, entende-se aquela cuja receita excede 50% do faturamento total da empresa.
Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa que presta serviço e também explora a atividade imobiliária. Se a receita da minha prestação de serviço é maior do que a receita da minha atividade imobiliária, eu posso sim integralizar o capital social sem pagamento de ITBI. Eu posso aproveitar desse benefício fiscal. Por outro lado, se a receita que decorre da atividade imobiliária, locação, venda de bens imóveis é maior do que a receita decorrente de outra operação, aí eu não tenho direito a esse benefício e eu sou obrigada a pagar o ITBI. Importante destacar também que essa relação de atividade preponderante, ela observa um prazo de 2 anos da integralização, tá? Então, não adianta eu pensar, hoje eu tenho a minha atividade aqui que preponderantemente é serviço, então vou integralizar, não vou pagar, e a partir do mês que vem já começo a explorar a atividade imobiliária e cesso a minha operação de serviço para aproveitar do benefício do ITBI. Você não vai conseguir. Essa isenção, ela é observada por um prazo de 2 anos a contar da integralização. Então, fique muito atento, busque profissionais para ter certeza que você tem direito a esse benefício. Quando a gente está falando de uma administradora de bens que vai, de fato, exercer atividade imobiliária, que vai ter receita com o manejo dos seus bens próprios, então é evidente que não faz jus ao benefício do não pagamento do ITBI. Por outro lado, se a empresa está parada e não está tendo nenhuma receita, né, ou alguma receita de outra atividade, pode ser que esse benefício se aplique ao seu caso. Além do ITBI, existe outro tributo que deve ser observado no momento da constituição da holding patrimonial, é o imposto de renda. Considerando a pessoa física vai integralizar o capital social com o seu imóvel, é importante observar se no momento dessa integralização o valor utilizado será o valor declarado na declaração de imposto de renda dessa pessoa física ou se será o valor de mercado. Caso a opção seja pela integralização no valor do custo de aquisição, conforme está lá declarado no imposto de renda pessoa física, não haverá acréscimo patrimonial, então não será passível da incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. Por outro lado, se o sócio aproveitar essa oportunidade para atribuir valor de mercado, atualizar o valor do imóvel no momento da integralização, entende-se que há ganho de capital e, portanto, sobre a diferença vai incidir 15% a título de imposto de renda. Agora que você já entendeu como funciona a tributação na constituição da holding patrimonial, a gente precisa entender como é que vai funcionar na operação. A operação pode ser tributada tanto pelo lucro real quanto pelo lucro presumido. Para entender um pouquinho melhor sobre lucro real e lucro presumido, você também pode acessar o nosso blog, que tem um artigo específico sobre regimes de tributação vigentes no país. Na grande maioria das vezes, existe uma vantagem tributária na opção do lucro presumido sobre o lucro real para essas operações específicas. Nesse sentido, haverá a incidência do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS sobre o faturamento da empresa. Ou seja, a receita decorrente da eventual locação dos bens administrado por essa holding patrimonial serão submetidos à alíquota presumida de 32% e sobre cujo resultado incidirá o imposto de renda e a contribuição social e também o PIS e a COFINS. Em relação à receita decorrente da venda de imóveis administrados pela holding patrimonial, é importante destacar a tributação acaba sendo beneficiada quando a administradora de bens é tributada sobre o lucro presumido, porque ela integra a base do lucro presumido. Diferente do que acontece em empresas cuja operação não é atividade imobiliária. Em empresas cujo objeto, cuja atividade não é imobiliária, a receita decorrente da venda de bens imóveis
ela está submetida ao ganho de capital integral, não submete à redução da base de cálculo a partir do lucro presumido. Agora então você já entendeu também como funciona a tributação da operação da holding patrimonial. Outro imposto que sempre deve ser considerado quando a gente fala em holding patrimonial para planejamento sucessório, obviamente, é o ITCMD, que é o imposto que incide diante do falecimento de quem detém algum bem ou direito. No caso, então, nós estaríamos pensando aqui no evento do falecimento do sócio da holding patrimonial. Quando isso acontecer, os herdeiros receberão, serão beneficiados com a participação societária desse sócio. Essa transferência será tributada pelo ITCMD. Agora então você já entendeu o que é, para que serve e quais as principais vantagens da constituição de uma holding patrimonial. Se ainda assim restou alguma dúvida, não deixe de entrar em contato conosco e pode até deixar aqui sua dúvida nos nossos comentários. Um abraço!